tudo bem? Eu sou o professor Edson Roberto Gomes, o Bode, e hoje nós vamos falar sobre um dos temas mais interessantes que você possa utilizar no contexto do seu cenário do dia a dia, na sua redação e principalmente naquilo que nós vivemos hoje. Falamos sobre futebol, sobre novelas e hoje falamos sobre política social, beleza? Então aqui o Motiva, o nosso curso online, o Motiva On, vai apresentar para vocês aqui algumas dicas importantes sobre o Congresso Nacional e os nossos três poderes, especificamente um deles, beleza? Dá uma olhada aqui na transição. Dicas do Bode para a sua redação 1000, tranquilo? Então nós temos aqui os três poderes da República. Poder Executivo, que vai ser avaliado, analisado e debatido aqui com vocês. O poder do Presidente da República, o nosso querido Jair Messias Bolsonaro. Hoje nós vamos falar especificamente sobre o poder legislativo, leges, certo? O poder das leis. E quem faz esse tipo de tratamento refinado, açucarado no cenário, são os nossos políticos, que nós elegemos. Vamos falar sobre isso hoje. Em uma próxima aula aqui, falaremos sobre o Poder Judiciário, certo? Olha aqui, ó, essa estátua interessante, onde ela é apresentada de vendas, porque ela tem que ser assim, ela não pode olhar para A ou B, ela tem que ser fiel à justiça. Hoje a nossa aula, então, é sobre o Congresso Nacional, que é formado por essa imagem que está na parte de trás, dá uma olhada aí, e especificamente por duas câmaras. O nosso Congresso é bicameral, certo? Cópia daqueles outros que estudamos na nossa aula de História Geral. Quando estudamos aqui a formação do mundo romano, certo? O Senado, quando estudamos aqui a formação da Câmara dos Lordes, a Câmara dos Comuns, quando estudamos aqui a formação da independência, a primeira independência liberal na América Latina, América do Norte, os Estados Unidos da América. E passamos aí a copiar esses sistemas, onde todos nós copiamos esse sistema fluídico de lei que vai descendo até a nossa atual situação contemporânea, certo? Hoje aqui vamos ver sobre essa nossa transição, um dos três poderes, que é a Câmara do Senado e a Câmara dos Deputados, a formação do Congresso Nacional. Vamos começar aqui com o Senado. Você está vendo essa linha aqui, ó, tá vendo? Tem uma flechinha onde está assim, 81 membros estão dentro dessa casa, à sua esquerda, certo? Que é uma concha que significa o Estado. Olha, o Estado controla. São os representantes do Estado. 81 senadores são escolhidos, aí ó, 3 por Estado. E eles vão regular tudo o que acontece dentro do Brasil, na forma da lei, na forma das emendas, eles vão ter uma série de orientações. Tudo concomitantemente com a Câmara dos Deputados. A Câmara faz as suas devidas resoluções, faz aquele movimento político, aprova e chega à nossa Casa do Senado, que depois movimenta para o Executivo. Esses são os trâmites naturais de um processo democrático contemporâneo, beleza? E aqui então nós temos, ó, esses 81 membros, que você não pode esquecer o número deles, eles estão nessa casa à sua esquerda, aí eles se reúnem, certo? E são 3 por estados, diferente da Câmara dos Deputados, que nós vamos ver que o número ele aumenta conforme, não a riqueza da região, do estado, mas com o número de eleitores, certo? Daqui a pouquinho. Então tá aqui. Vamos observando aqui. Pegou? Então tá aqui, ó. Do lado direito, evidentemente, nós vamos falar aqui a Câmara dos Deputados. Vamos seguir aqui a sequência. Olha aí. Esse senhor que você está vendo na imagem, aqui, é o Davi Alcolumbre. Ele é o atual presidente da Câmara do Senado, certo? Esse senhor aqui, eleito numa jogada política, uma tratativa política, aonde o grupo do PSL, que é o partido que teve a representação de eleger o presidente Bolsonaro,
eles fizeram algumas jogadas com o democrata e conseguiram trazer esse senhor, vencendo outros grandes e poderosos coronéis, raposas, lideranças antigas. Ele entra aí no mesmo discurso do presidente eleito, certo? Então nós temos aí Davi Alcolumbre, que é uma pessoa que está liderando o Congresso. E as pessoas também vão entender com o passar do tempo da política, aquela política refinada, que tem muita experiência, será que vai saber conduzir? Essa discussão filosófica você vai ver no dia a dia, nos jornais, na televisão, na mídia e principalmente aqui conosco. Esse refinamento, esse temperamento intelectual, beleza? Então, cada senador eleito aqui com 2 suplentes. Vou passar aqui, você acompanhar aqui, ó. Então, nós temos 2 suplentes. Esses suplentes, eles não são eleitos. Existem algumas medidas aí que querem colocá-los agora como pessoas que devem receber também, só que, ó, o voto. Tem aquela cédula eleitoral, onde tem o nome aqui do senador titular. E aqui vem o nome dos chamados suplentes. Suplente 1, suplente 2. Esses aqui, ó, eles não recebem o voto separado. Votou nesse, esse aqui ganhou, esses aqui entram tranquilamente. Se esse aqui vier o caso de acontecer alguma coisa que ele saia da sua candidatura, assume esse aqui e sucessivamente, certo? Existem algumas emendas constitucionais que estão tramitando nas casas aqui, Senado e deputados, que querem separar isso aqui, ó, fazer uma separação. Você vota em um e separado vota em outro, certo? Não precisa ser da mesma coligação geminada. Tudo bem. Voltando aqui. Como é que esse processo acompanha aí? De 4 em 4 anos, nós temos aqui as eleições para o cargo de senador, certo? Então, a cada 4 anos, nós temos a eleição para um determinado grupo. Vamos pegar aqui assim, ó. Então, nos primeiros 4 anos, aqui, escolhemos um. Está aqui a escolha. Passou mais 4 anos, escolhemos outro. A mesma situação, certinho? Para que a cada temporada eles possam, no meio do mandato, começar o processo de saída. Você tem uma ideia? Lá no início da República, esse mandato aqui era vitalício. O mandato para Senado era vitalício. Hoje não. Nós diminuímos. Existem emendas que querem mudar mais ainda. Principalmente esse mandato aqui, somando, vai dar 8 anos, certo? Eles querem mudar essa situação. Então, esquece isso aí, ó. Quem é o presidente? Quem assume a chamada máquina do Senado é o democrata, mas na verdade é o PSL e o governo tem o apoio para as suas votações no processo político dentro dos 3 poderes, certo? E aí tem a estrutura de eleição. Vamos avançando aqui. Acompanha aqui. Tudo bem. Funções do cargo de senador. Algumas eu coloquei as mais importantes. O que esses caras têm que fazer? Propor, modificar e aprovar leis. Então as leis vão cair ali dentro, que elas estão vindo da onde? Da Câmara dos Deputados. Elas já passaram por uma série de comissões, discussões, vistos, debates, conclusão e tramitou para aqui dentro, a Câmara do Senado. Vai acontecer a mesma coisa aqui já no ato mais depurativo e eles vão ser, ó, enviados para onde? Lá para o chamado último estágio do poder, a assinatura do nosso executivo, que é o presidente Bolsonaro. Tranquilo? Segunda estrutura aqui. Eles vão fazer a proposta, vão apresentar propostas, vão debater, modificar e propor emendas. Emendas às várias situações possíveis, desde emendas políticas, desde emendas constitucionais. Vai se debater emenda do orçamento da União, da parte econômica. Debate-se todas as emendas que passam pela tramitação de leis. Certo? Tudo que for acontecer vai ser debatido ali, na Casa das Leis. Terceiro ponto, autoriza os estados e municípios a contrair empréstimos. Essa é uma situação muito interessante, que está sendo feita uma mudança radical interna disso aí. Nós temos um cavalo de batalha deste ano, nos primeiros 6 meses agora,
onde a ordem do dia é reforma da Previdência Social. A próxima vai ser uma reforma jurídica. E nesse terceiro item aqui, ó, o Estado e município contraem empréstimos. Nós vamos ter uma mudança dentro dessa estrutura. Existem projetos para essa mudança. Quem faz isso? A Câmara dos Deputados e a Câmara dos Senadores. Beleza? Outro item. Fixa o limite da dívida consolidada tanto da União quanto dos estados e municípios. Então, são essas duas casas que vão regulamentar essa estrutura de empréstimo, dívida. Eles fazem isso aí. Então, não esquece, dentro das funções do cargo, o que eles fazem? Propõem, eles tramitam, aprovam ou negam as leis orçamentárias que envolvem orçamento, aplicação em leis e tudo que envolve a estrutura de poder do Brasil, certo? Vamos avançar aqui. Passou para frente. Algumas outras mais importantes ainda. Processa e julga o presidente da República. De novo, processa e julga o presidente da República, ministros, comandantes militares, ministro do Supremo Tribunal e membros do CNJ e PGR, certo? Eles têm essa prerrogativa, eles podem fazer isso aí, eles podem processar. Agora, se eles vão ser julgados, isso vai acontecer, é outra coisa. Lembra que existe o foro privilegiado, que blinda esse pessoal, certo? Tranquilo? No próximo item, você acompanhou pela TV Senado, pela Câmara dos Deputados, pela TV da Câmara, você acompanhou pelas muitas news que existem por aqui nas mídias. Aonde nós tivemos aqui a Câmara dos Deputados sabatinando várias pessoas. Por exemplo, o Guedes, certo? O ministro Entrambaldi, fazendo a sabatina do nosso super-ministro Moro e assim por diante, certo? Então eles têm essa prerrogativa. Eles convidam e convocam também essas pessoas. Isso é sabatinar, fazer o debate político, que é da casa. Aprova indicados para o Supremo Tribunal Federal. Você sabe que o Supremo Tribunal Federal é uma matéria a ser discutida. Ela não traz para nós aqui concurso público para juiz. É indicação política, habilidade política, certo? É da exclusividade de se indicar no Brasil. Com certeza você que está estudando vai ver esse processo desaparecer. E vamos acompanhar a democracia se estabilizando de fato no Brasil. Por enquanto, esses senadores que vão fazer a sabatina, vão bater um papo com aquela pessoa que tem pretensões de ocupar uma toga na última corte do Brasil, certo? E, ó, Supremo Tribunal Federal. E também do Tribunal de Contas da União, Procurador-Geral e assim por diante. São eles que fazem essas tratativas. O Senado convida ou uma comissão indicada para fazer a entrevista, o debate, e todo mundo vai acompanhar e observar isso. Principalmente hoje via mídia, certo? E você acompanha isso, e você é constituído de tudo isso que você vê, observa, estuda, e ela vai se movimentando para a sua famosa redação. Uma redação nota 1000, redação motiva, certo? Beleza? Vamos avançando aqui na transição. Pá! Remuneração e benefícios do cargo. Esse aqui é o chamado calcanhar de Aquiles. Esse processo aqui do pagamento é o problema. Se fosse só o pagamento, não, mas tem as chamadas ajudas de custo, que eu enumerei algumas delas aqui, em que eles são jogados às bruxas, porque é complicado você receber um aumento de 32% em determinado setor, e um setor lá embaixo, na camada social, receber 4, 5% dividido em várias vezes após uma luta social. É estranho, né? Então é para reflexão e você está entendendo exatamente isso que nós estamos apresentando, que essas lutas que existem aqui. E tudo isso dentro da lei, certo? Dá uma olhada aqui nessas condições que são do cargo, de competência do Senado. Salário 26 mil os quebradinhos aqui. Aí tem os vários auxílios salariais, beleza? Aí, ó, de saúde, cota para material de gabinete,
cartão corporativo, assinatura de jornal, direito mensal e assim por diante. Você está acompanhando, você leu, você tem essa ideia, você acompanha os noticiários. Muitas vezes há um descontentamento social com essas chamadas regalias que estão aqui, não são salário, mas elas acumulam e esses números passam muitas vezes de 3 dígitos e viram escândalos garrafais aí. Já tivemos várias lutas políticas em cima desse tema aí, certo? Infelizmente, ainda temos que debater essas situações extenuantes no cenário nacional brasileiro aqui, certo? Tudo bem? Então aqui está o cenário do plenário, onde você sempre acompanha pelos noticiários da política. Aqui a parte de cima, onde está a mesa diretora com seu secretário, segundo secretário, as 2 tribunas onde as pessoas fazem os discursos, que são controlados através do quê? Do primeiro secretário. Ele tem o tempo para a fala, para a réplica, para a tréplica ou para a apresentação de trabalho daquele dia, a nominata do dia. E aqui nós temos o assento dos nossos senadores, certo? Todos eles aqui com numeração, com o seu determinado notebook ali, fixo, para ele poder acompanhar e votar eletronicamente. Lá em cima, na parte de cima, tem um telão que é como se fosse um placar, onde aparece o voto sim ou não, indeciso, faltoso e assim por diante. Esse é o cenário. Nós temos as galerias onde aparecem as pessoas que estão acompanhando, certo? A população vai ali para participar, manifestar, protestar e fazer atos cívicos da nossa natureza social. Tranquilo? Ainda assim, nós temos a liberdade de transição, de entender que podemos acompanhar isso pela chamada agora TV Senado. Se você ligar agora, se tiver uma sessão, ela vai estar ao vivo, online, beleza? Então, vamos avançando aqui. Nessa estrutura, nós temos as comissões. Muitas comissões são nomeadas. E às vezes acontece de se nomear uma comissão mista para ganhar assim, um tempo devido, um tempo jurídico muito importante. Ou pela necessidade de uma temática única. Então, a comissão mista da Câmara dos Deputados e dos Senadores. Aqui nós temos uma imagem, vou colocar aqui a imagem para você ver, de uma comissão sobre as questões da natureza indígena, né? A questão indígena sendo debatida aqui, as representações dentro da comissão, beleza? Avançando aqui. Tudo bem. Passou para cá. Câmara dos Deputados Federais. Aqui é diferente. Você está vendo que eu vou puxar a imagem do lado aqui. Ó. Acompanha a imagem, tem uma flechinha para cá. Ó. Tá vendo a flechinha? Aqui é diferente. Nessa imagem, nós temos a representação agora, não é do Estado, é do povo. Por isso é que a conchinha é para cima. O povo vai escolher os seus representantes. E aí o povo é de cada região, de cada estado. E aquele estado que tem o maior número de eleitores, ele vai ter direito a ter o maior número de representantes políticos na Câmara dos Deputados. Beleza? Então aqui, o representante do povo no Congresso Nacional é conforme a sua quantidade de eleitores, certo? Por isso que São Paulo, porque é a mais populosa, que tem o maior número de eleitores, a maior fora eleitoral, tem a maior representação, certo? 70 representantes. Enquanto, vamos pegar aqui lá o Amazonas, o MS tem 8 representantes, menor quantidade aqui. Mandato de apenas 4 anos e não há limites para a reeleição, certo? O que já está sendo mudado nessa estrutura aqui. O número aumenta, evidentemente, 513 pessoas são escolhidas aqui para trabalhar em cima de leis. Vamos avançando aqui para você ver como que esses caras trabalham. Qual que é o objetivo deles? De novo, legislar, fiscalizar. O que eles têm que fazer? Principalmente as questões do poder do nosso querido executivo. Vamos lembrar algumas questões aqui, você já escutou, já viu isso aí, que o Bolsonaro, ele fez alguns decretos, certo? Onde os decretos foram derrubados pela Câmara dos Deputados. Entende isso? Onde foi para ser votado, o pessoal votou contra,
por algumas questões políticas e econômicas, derrubaram o voto dele. Então, quem garante, quem dá o garante jurídico é essa Câmara aqui, a Câmara dos Deputados. E segue para a Câmara dos Senadores, e lá também pode ser modificado isso aí. Ele que autoriza, eu coloquei em amarelinho para destacar aí, ó. Autorizar por 2/3 de seus membros, de 513, 2/3, eles que vão instaurar o processo contra o presidente, o vice, ministérios e assim por diante. Eles que vão dar o tom. Impeachment, você viu recentemente, atualidades contemporâneas, Estado do Rio de Janeiro, onde a Assembleia do Estado do Rio de Janeiro, a Câmara dos Deputados Estaduais, se reuniu e disse assim, impeachment contra o Crivella, governador deles, ou não? E aí você acompanhou que eles votaram e decidiram por retirar o processo de impeachment contra o governador Crivella. Aqui a mesma coisa. Você acompanhou uma história recente, dentro da Câmara dos Deputados, é que foi feito o processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Tranquilo? Então, Câmara dos Deputados tem essa prerrogativa aí, beleza? E assim nós temos outros, votar emendas e assim por diante. Vamos avançando aqui. Dá uma olhada aqui no mapa retirado lá do site do Congresso Nacional. Tranquilo? Onde eu falei, ó, 70, o maior número de representantes, não pelo seu poderio econômico, mas pelo seu número de eleitores, o maior fora eleitoral. E as outras, quanto mais distante é o determinismo geográfico, a distância, a dificuldade, são os números reduzidos, porque não tem pessoas o suficiente, eleitores, então diminui-se aí. Tranquilo? Nós temos aqui remuneração e benefício. É outro calcanhar de Aquiles, certo? As pessoas, então, debatem exaustivamente sobre os excessos corporativos, sobre o ganho extra, certo? Eu coloquei algumas aqui para você lembrar o que a mídia sempre fala para nós. Salário de 26 mil reais. Aí tem tudo aquilo e muito mais que você imagina. Auxílio moradia, direito a reembolso de plano de saúde, escritório político, jornal, telefone, auxílio paletó e assim vai. E isso chega a casa de 3 dígitos, o que para o nosso Estado é uma situação muito deplorável. Afinal de contas, estamos aqui debatendo uma reforma da Previdência onde o sacrifício ele vai sendo feito pela camada de baixo. O esmigalhamento social é observado por nós aqui de uma maneira bem lúcida. Beleza? Vamos avançando aqui. Muito bem. Direitos específicos é outra coisa bem complicada que, no fim das contas, você vê com uma única palavra central. Foro privilegiado. Certo? Eles têm esse foro privilegiado, onde em algumas outras democracias isso não acontece. Certo? Quem tem foro privilegiado em democracias que estão um pouco à frente da nossa é o presidente, o ministro, o chefe, o parlamento e assim por aí. Acabou. Aqui não. Aqui todo o conjunto do primeiro, segundo, terceiro escalão são providos do direito chamado foro privilegiado, ou seja, não podem ser presos, processados enquanto estiverem em um cargo político, certo? Com certeza você vai usar isso na sua redação. Você dá uma olhada aqui, avança aqui, vamos voltando aqui para você acompanhar e para não ficar muito cansativo. Para você colocar na sua redação, lembra aí, a história da Câmara e do Senado. Quando que começa esse processo no Brasil? Quando termina a monarquia? Não, gente. Foi lá no governo do nosso imperador, o primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro I. Ele vai reunir a chamada Câmara, né, para escolher a nossa primeira Constituição. Então ele forma a Câmara dos Deputados. Lembra? A Constituição da Mandioca. Lembra isso aí? Em 1823. Tranquilo? E nós seguimos o quê? O exemplo da Inglaterra e o exemplo europeu. E depois, finalmente, o exemplo dos Estados Unidos da América, onde nós vamos copiar muitas coisas desse projeto liberal implantado ali no nosso vizinho do norte. Tranquilo? Avançando aqui. Além disso, nessa Câmara do Senado, agora a Câmara dos Deputados, o que vai acontecer aqui? Quando que isso tudo vai ter uma movimentação importante?
quando tem uma guerra lá na chamada Europa, que você estudou em História Geral, e Napoleão Bonaparte começa a invadir uma série de países, e a nossa metrópole está para ser invadida. Portugal, a Espanha já foi invadida, Portugal está fugindo para cá. Quando eles chegam aqui, os notáveis, os chamados aqui, a alta corte, chega aqui no Brasil e aí começa uma mudança dentro da estrutura política. Dom João VI vai implantar o período joanino e as mudanças políticas estruturais também aqui na nossa estrutura política brasileira. Beleza? Dessa maneira nós fizemos aqui um avanço aqui, uma lembrança sobre esses importantes setores. Está aqui a nossa, puxar para cá a nossa contribuição aqui, ó. Se quiser fazer uns contatos com a gente aqui. Esquecendo aí, né? Motiva sempre com você aqui. Convite a vocês aqui, ó. Beleza? Tranquilo? Senhores, próxima aula nós vamos falar sobre um outro setor importante. Vamos voltar para cá. O setor vai ser o poder executivo, que é uma prerrogativa do presidente Bolsonaro. O que ele tem direito? Quais são os limites desse governo? O que ele faz de importante? Quanto tempo de governo? Quando que começou isso? Quais são as perspectivas de avanço na mão do executivo? Beleza? Tranquilo? Daqui a pouco a gente volta. Motiva que a vaga vem.